Casa de Terra e Sangue, escrito por Sarah J. Maas e narrado por Beta Sinali. As 4 Casas de Midgard, como decretado em 33 da Era Vanir pelo Senado Imperial na Cidade Eterna. Casa de Terra e Sangue. Metamorfos, humanos, bruxas, animais comuns e muitos outros a quem Katona comanda, assim como alguns escolhidos de Luna. Casa de Céu e Sopro. Malahim, anjos, feéricos, elementais, duendes e aqueles abençoados por Solas, assim como alguns favorecidos por Luna. Duendes foram expulsos de sua casa como punição pela participação na queda e agora são considerados inferiores, embora muitos se recusem a aceitar o fato. Casa das Muitas Águas. Espíritos fluviais, sereias, bestas aquáticas, ninfas, kelpis, noken e outros protegidos por Ogenas. Casa de Chama e Sombra. Dimonak, ceifadores, espectros, vampiros, draki, dragões, necromantes e muitas criaturas perversas e inomináveis que mesmo Urd não pôde ver. Parte 1. O Vazio. 1. Havia uma loba à porta da galeria. Sinal de que devia ser quinta-feira. Sinal de que Bryce devia estar mesmo exausta se estava confiando nas idas e vindas de Danica para determinar que dia era aquele. A pesada porta de metal do antiquário Griffin sacudiu com o impacto da pata da loba. Uma pata que Bryce sabia terminar em unhas pintadas de roxo metálico e precisar urgentemente de uma manicure. "Abra logo, Bi! Está quente como um inferno aqui fora!" Rosnou uma voz feminina meio abafada pelo metal. Um piscar de olhos depois. Sentada à mesa na modesta sala de exposição da galeria, Bryce sorriu e acessou a imagem da câmera de vídeo da porta da frente. "Por que está imunda assim? Parece que andou chafurdando no lixo", perguntou ela pelo interfone, colocando uma mecha do cabelo cor de vinho atrás da orelha pontuda. "O que diabo significa chafurdando?" Danica alternava o peso do corpo de um pé para o outro, o suor brilhando na testa. Ela enxugou o rosto com a mão suja, espalhando o líquido escuro salpicado ali. "Saberia se pegassem um livro, Danica." Grata pela interrupção no que havia sido uma manhã monótona dedicada à pesquisa, Bryce sorriu ao se levantar da mesa. Na ausência de janelas, o equipamento de vigilância da galeria lhe permitia o único vislumbre de quem a aguardava além das paredes grossas. Mesmo com a aguçada audição semifeérica, ela não conseguia distinguir muita coisa do outro lado da porta de ferro, exceto o ocasional esmurrar de um punho. As paredes sem adornos do prédio de arenito escondiam tecnologia de ponta e feitiços de primeira, que o mantinham operante e preservavam muitos dos livros em seus arquivos no andar de baixo. Como se a simples lembrança do pavimento sob os saltos altos de Bryce a tivesse invocado, uma voz baixa soou à esquerda, vinda do outro lado da porta de 15 centímetros de espessura que levava aos arquivos. "É Danica?" "Sim, Lehabah." Bryce torceu a maçaneta da porta da frente, os encantamentos zumbindo contra sua palma, deslizando como fumaça sobre a pele reluzente e sardenta. Ela cerrou os dentes e aguentou firme. Ainda não estava acostumada à sensação, mesmo depois de 1 ano trabalhando na galeria. "Jéziba, não a quer aqui!" avisou Lehabah, do outro lado da ilusoriamente comum porta de metal que levava aos arquivos. "Você não a quer aqui", argumentou Bryce, os olhos cor de âmbar se estreitando para a porta dos arquivos
e para a pequena duende de fogo que ela sabia, pairava do outro lado, bisbilhotando como sempre fazia quando alguém aguardava lá fora. Volte ao trabalho. Lerrabá não retrucou, com certeza flutuando de volta ao andar inferior para vigiar os livros. Revirando os olhos, Bryce abriu a porta da frente e foi saudada por um calor tão intenso que dava a impressão de querer sugar sua alma. E o verão havia apenas começado. Danica não apenas parecia ter chafurdado no lixo, também cheirava como se o tivesse feito. Mechas do cabelo louro prateado, em geral uma suave cortina de seda, escapavam da longa trança apertada. Os fios cor de ametista, cor de safira e cor de rosa, salpicados por uma substância oleosa que fedia a metal e amônia. Por que demorou tanto? Gemeu Danica, ao desfilar pela galeria, a espada presa às costas balançando a cada passo. A trança havia se emaranhado ao gasto punho de couro e quando Danica parou na frente da mesa, Bryce tomou a liberdade de soltá-la. Ela mal tinha acabado de desenrolar quando os dedos finos de Danica desafivelaram as correias que prendiam a bainha da espada à surrada jaqueta de couro estilo motoqueiro. Preciso guardar isto aqui por algumas horas, disse a loba, soltando a espada das costas e se dirigindo ao armário escondido atrás de um painel de madeira do outro lado da sala de exposição. Bryce se apoiou na beirada da mesa e cruzou os braços, os dedos roçando no tecido elástico do vestido preto justo. Sua bolsa de ginástica já está empesteando o lugar. Jéssica volta hoje à tarde. Ela vai jogar suas coisas no lixo outra vez, se ainda estiverem aqui. Jéssica Roga libertaria as hordas de um inferno menor se provocada. Uma feiticeira de 400 anos que nasceu bruxa e desertou. Jéssica se juntara à casa de chama e sombra e agora respondia apenas ao sub-rei em pessoa. Chama e sombra lhe caiu feito uma luva. Ela possuía um arsenal de sortilégios digno de qualquer feiticeiro ou necromante da mais sombria das casas. Era famosa por transformar pessoas em animais quando irritada. Bryce jamais se atrevera a perguntar se as pequenas bestas nas dezenas de tanques e terrários sempre tinham sido assim. E tentava não irritá-la. Não que houvesse opção segura quando o assunto era os Vanir, um grupo que abrangia todo ser em Midgard, com exceção de humanos e animais comuns. Até mesmo o menos poderoso deles podia ser letal. Volto mais tarde, prometeu Danica, apertando o painel escondido para abri-lo. Por 3 vezes, Bryce já havia lhe avisado que a despensa da sala de exposição não era seu armário privativo. No entanto, Danica argumentara que a galeria, localizada no coração da praça da Cidade Velha, era mais perto que o Covil dos Lobos, em Bosque da Lua. E aquilo encerrara o assunto. A despensa se abriu e Danica balançou uma das mãos na frente do rosto. Minha sacola de ginástica está empesteando o lugar? Com a ponta da bota preta, ela chutou a mochila com o equipamento de dança de Bryce, no momento espremida entre o esfregão e o balde. Quando foi a última vez que lavou essas malditas roupas? Bryce franziu o nariz ao sentir o cheiro de sapatos velhos e roupa suada que emanava dali. Certo, ela se esquecera de levar para casa e lavar o colã e as meias após uma aula no horário do almoço, 2 dias antes. Culpa de Danica, que lhe enviara um vídeo mostrando um punhado de raiz alegre sobre o balcão da cozinha, a música estourando nas caixas de som na janela e a chamara para voltar correndo para casa. Bryce obedecera. As duas tinham fumado tanto que havia uma boa chance de Bryce ainda estar chapada quando se arrastara até o trabalho na manhã seguinte. Não existia, de fato,
Outra explicação para os 10 minutos que gastara escrevendo um e-mail de 2 frases naquele dia, letra por letra. Não importa, respondeu Bryce. Preciso ter uma conversa séria com você. Danica rearranjou a bagunça no armário a fim de abrir espaço para as próprias coisas. Já pedi desculpas por comer o resto de seus noodles. Vou comprar mais hoje à noite. Não é isso, sua idiota. Se bem que, de novo, vá se fuder. Era meu almoço de hoje. Danica riu. Essa tatuagem dói pra diabo, reclamou Bryce. Nem consigo encostar na cadeira. O tatuador avisou que ficaria dolorido por alguns dias, cantarolou Danica em resposta. Eu estava tão bêbada que errei ao assinar meu nome no termo de autorização. Obviamente não tinha condições de compreender o significado de dolorido por alguns dias. A tatuagem de Danica, o mesmo texto que agora enfeitava as costas de Bryce, já havia cicatrizado. Um dos benefícios de ser um vanir puro sangue. Tempo de recuperação menor comparado a humanos, ou mestiços, como Bryce. Danica jogou a espada na bagunça do armário. Prometo que hoje à noite ajudo com as compressas para aliviar a dor. Só me deixe tomar uma chuveirada. Saio daqui a 10 minutos. Não era incomum que a amiga aparecesse na galeria, especialmente às quintas-feiras, quando sua ronda da manhã acabava a apenas alguns quarteirões. Mas ela jamais usava o banheiro que ficava nos arquivos do andar inferior. Bryce apontou para a sujeira e o óleo na amiga. O que é isso? Danica franziu o senho, enrugando o rosto anguloso. Tive de separar uma briga entre um sátiro e um caçador noturno. Ela exibiu os dentes brancos ao examinar a substância escura que lhe cobria as mãos. Adivinhe qual dos dois derramou suco em mim. Bryce bufou e apontou para a porta dos arquivos. O chuveiro é todo seu. Há algumas roupas limpas na última gaveta da escrivaninha lá de baixo. Os dedos imundos de Danica começaram a girar a maçaneta da porta que levava aos arquivos. Ela cerrou os dentes, a antiga tatuagem em seu pescoço. O lobo com sorriso e chifres que servia como insígnia da matilha dos demônios, ondulou com atenção. Não com um esforço, percebeu Bryce enquanto observava as costas retesadas de Danica. Bryce deu uma olhada no armário que a amiga não se incomodara em fechar. A espada, famosa tanto naquela cidade quanto além, estava apoiada na vassoura e no esfregão, a antiga bainha de couro quase escondida pelo galão de gasolina usado para abastecer o gerador de energia nos fundos. Bryce sempre havia refletido sobre o motivo para Jéssica se importar com um gerador ultrapassado, até o primeiro blackout total, na semana anterior. A energia caíra e apenas o gerador tinha mantido as trancas no lugar durante os saques que se seguiram, quando patifes deixaram o mercado da carne e começaram a bombardear a porta da frente da galeria com contrafeitiços para romper os encantamentos. Mas Danica deixara a espada no escritório. A necessidade de tomar um banho. As costas tensas. Você tem uma reunião com os mestres da cidade? Perguntou Bryce. Desde que haviam se conhecido, quando ainda eram calouras na Universidade da Cidade da Lua Crescente, 5 anos antes, Bryce podia contar em uma das mãos as vezes em que Danica fora convocada para uma reunião com aquelas 7 pessoas, importantes a ponto de merecerem um banho e uma troca de roupa. Mesmo quando se reportava ao avô, o primo dos lobos valbaranos, e a Sabine, sua mãe. Danica, em geral, usava a jaqueta de couro, jeans e qualquer camiseta de banda vintage que não estivesse suja. Claro, aquilo irritava profundamente Sabine, mas tudo em Danica e em Bryce irritava a alfa da matilha da lua ceifadeira.
principal unidade metamorfa no Auxilia, as tropas auxiliares da cidade. Pouco importava que Sabine fosse a prima presumível dos lobos valbaranos e a herdeira de seu velho pai havia uma eternidade, ou que Danica fosse a segunda na linha de sucessão. Não quando rumores de que Danica devia ser prima presumível suplantando a mãe vinham se intensificando ano a ano. Não quando o velho lobo dera à neta a espada, relíquia de família, quando estava prestes a morrer, mesmo depois de prometê-la a Sabine por séculos. A lâmina cantara para Danica em seu aniversário de 18 anos, como um uivo numa noite de luar. Havia argumentado o primo para explicar a súbita decisão. Sabine jamais se esquecera de tal humilhação, sobretudo quando Danica exibia a lâmina praticamente em todo canto, em especial na frente da mãe. Danica hesitou sob a abertura em arco no alto dos degraus, cobertos por carpete verde que levavam aos arquivos abaixo da galeria, onde se encontrava o verdadeiro tesouro do lugar, guardado dia e noite por Le Rabat. Era o real motivo pelo qual a loba, que se graduara em História na Universidade da Cidade da Lua Crescente, gostava de aparecer com tanta frequência. Apenas apreciar a arte milenar e os livros, apesar de Bryce provocá-la em relação a seus hábitos de leitura. Danica se virou, os olhos cor de caramelo fechados. Philip Briggs será solto hoje. O quê? Exclamou Bryce sobressaltada. Vão libertá-lo por algum maldito detalhe técnico. Alguém fez merda com a papelada. Vamos receber um relatório completo pela manhã. Ela cerrou o maxilar esguio, o brilho de Primalux nas arandelas de vidro ao longo da escadaria refletido no cabelo sujo. É de foder. Bryce sentiu o estômago embrulhar. A rebelião humana continuava confinada à região norte de Pangera, o vasto território além do Mar Haldren, mas Philip Briggs tinha feito de tudo para levá-la até Válbara. Mas você e a Matilha o detonaram naquele pequeno laboratório rebelde. Danica bateu o pé no carpete verde. Maldita babaquice burocrática. Ele ia explodir uma boate. Você literalmente encontrou os planos de Briggs para destruir o Corvo Branco. O Corvo Branco era uma das mais famosas boates da cidade. A perda de vidas teria sido catastrófica. Os atentados anteriores de Briggs, de menor proporção, mas não menos letais, haviam sido arquitetados para desencadear uma guerra entre humanos e Vanir, na intenção de espelhar a que assolava os climas mais frios de Pangera. Briggs não escondia seu objetivo: um conflito global que custaria a vida de milhões de ambos os lados. Vidas descartáveis, se aquilo significasse a possibilidade de os humanos deporem quem os oprimia. Os Vanir, longevos e dotados de magia, e acima destes, os Asteri, que da Cidade Eterna em Pangera governavam o planeta Midgard. Mas Danica e a Matilha dos Demônios deram fim à conspiração. A loba havia prendido Briggs e seus principais colaboradores, todos rebeldes da Keres, e poupado inocentes daquela peculiar espécie de fanatismo. A Matilha dos Demônios, uma das unidades metamorfas de elite no Auxilia da Cidade da Lua Crescente, patrulhava a praça da Cidade Velha, certificando-se de que turistas bêbados e mão boba não se tornassem turistas bêbados e mortos ao se aproximar da pessoa errada, certificando-se de que bares e cafés, e salas de concerto, e lojas continuassem a salvo de qualquer escória que houvesse se esgueirado para dentro da cidade naquele dia, e certificando-se de que pessoas como Briggs estivessem na prisão. A 33ª Legião Imperial alegava fazer o mesmo, mas os anjos que integravam as lendárias fileiras do exército pessoal do governador
apenas brilhavam e prometiam um inferno se desafiados. Acredite, começou Danica, marchando escada abaixo. Vou deixar perfeitamente claro nessa maldita reunião que a libertação de Briggs é inaceitável. E ela faria isso. Mesmo que precisasse rosnar na cara de Micah Domitus, Danica deixaria clara sua opinião. Não havia muitos que ousassem irritar o arcanjo da cidade da lua crescente, mas Danica não hesitaria. E visto que todos os 7 mestres da cidade compareceriam à reunião, a probabilidade de aquilo acontecer era grande. As coisas tendiam a se acirrar com rapidez quando estavam no mesmo cômodo. Não havia demonstrações de afeto entre os 6 mestres inferiores da cidade da lua crescente, a metrópole que, oficialmente, se chamava Lunatium. Cada mestre reinava em uma parte específica da cidade. O primo dos lobos, no Bosque da Lua. O feérico rei outonal, em 5 rosas. O sub-rei, no Quarteirão dos Ossos. A rainha víbora, no Mercado da Carne. O oráculo, na Praça da Velha Cidade. E a rainha do rio, que muito raramente fazia uma aparição e representava a Casa das Muitas Águas e sua corte azul nas profundezas, sob a superfície turquesa do Istros, que ela pouco se dignava a deixar. Os humanos nos prados de Asphodel não tinham mestre. Nenhum assento no conselho. Philip Briggs havia atraído mais do que alguns simpatizantes por conta do fato. Mas Micah, mestre do Distrito Comercial Central, reinava sobre todos. Além de seus títulos, ele era arcanjo de Válbara, soberano de todo aquele maldito território. Respondia apenas aos 6 Asteri, na Cidade Eterna, capital e coração pulsante de Pangera, de todo o planeta Midgard. Se alguém podia manter Briggs na cadeia, era ele. Danica chegou ao fim da escada, tão abaixo que saiu de vista por causa da inclinação do teto. Bryce se demorou na passagem, escutando. Oi, Syrinx, cumprimentou Danica. Um pequeno guincho de prazer escapou da quimera de 13 quilos e subiu pela escada. Jéssica adquirira a criatura inferior havia 2 meses, para deleite de Bryce. Ele não é um animal de estimação, tinha avisado Jéssica. É uma criatura rara e dispendiosa, comprada com o único propósito de ajudar Lerrabá a guardar aqueles livros. Não interfira em seus deveres. Até então, Bryce ainda não tinha informado a Jéssica que Syrinx estava mais interessado em comer, dormir e conseguir carinhos na barriga do que em monitorar os preciosos livros. Mesmo que sua chefe pudesse constatar aquilo a qualquer momento, caso se desse o trabalho de verificar as imagens das dezenas de câmeras de segurança na biblioteca. O que a deixou puta dentro das calças, Lerrabá? Perguntou Danica em tom arrastado, o riso audível na voz. Não uso calças ou roupas. Não caem bem quando se é feita de chamas, Danica. Resmungou a duende. Danica riu entre dentes. Antes que Bryce decidisse se deveria descer e apitar a partida entre a duende e a loba, o telefone em sua mesa começou a tocar. Tinha um bom palpite de quem seria. Com os saltos afundando no carpete fofo, Bryce atendeu o telefone antes que caísse na caixa postal, poupando a si mesma de um sermão de 5 minutos. Oi, Jéssica. Por favor, diga a Danica Fender que se ela continuar a usar a despensa como armário privativo, vou transformá-la em um lagarto. Respondeu uma bela e melódica voz feminina. 2. Quando Danica ressurgiu no andar da sala de exposição da galeria,
Bryce já tinha recebido uma reprimenda levemente ameaçadora de Jesiba por causa de sua inépcia. Um e-mail de uma compradora irascível, exigindo que ela expedisse a documentação da urna antiga que comprara para se pavonear na festa de sua amiga, igualmente irascível, e 2 mensagens de membros da matilha de Danica, perguntando se a Alpha estava prestes a matar alguém por conta da liberação de Briggs. Natalie, terceira em comando de Danica, fora direto ao ponto. Ela já havia perdido a linha com o lance de Briggs? Connor Hallstrom, segundo de Danica, tomou um pouco mais de cuidado com o que soltava no éter. Havia sempre a possibilidade do vazamento de informações. Falou com Danica? Foi tudo o que perguntara. Bryce estava respondendo a Connor. Sim, cuidei de tudo. Quando uma grande loba cinzenta, do tamanho de um cavalo pequeno, fechou as portas de ferro dos arquivos com uma das patas, as garras estalando no metal. Odiou tanto assim minhas roupas? Perguntou Bryce, levantando-se da cadeira. Apenas os olhos cor de caramelo de Danica permaneciam os mesmos sob aquela forma, e apenas seus olhos atenuavam a ameaça e a elegância que a loba irradiava ao caminhar em direção à mesa. Estou com elas, não se preocupe. Presas longas e afiadas reluziam a cada palavra. Danica levantou as orelhas peludas, observando o computador que tinha sido desligado, a bolsa que Bryce havia colocado sobre a mesa. Vai sair comigo? Preciso investigar algumas coisas para Jesiba. Bryce pegou o chaveiro com que abria as portas dos vários segmentos de sua vida. Ela tem me atormentado para encontrar o chifre de Luna outra vez, como se eu não o tivesse procurado sem descanso na última semana. Danica olhou para uma das câmeras visíveis na sala de exposição, colocada atrás da estátua decapitada de um fauno dançante, datada em mais de 10.000 anos. A cauda peluda balançou uma vez. Por que ela quer o chifre? Bryce deu de ombros. Não tive coragem de perguntar. Danica avançou até a porta da frente, com cuidado para não deixar as garras puxarem sequer um fio do tapete. Duvido que ela o devolva ao templo só por bondade. Tenho a sensação de que Jesiba usaria a devolução a seu favor, comentou Bryce. Elas caminharam pela rua calma, a um quarteirão do rio Istros. O sol do meio-dia cozinhando os paralelepípedos. Danica como uma sólida muralha de pelos e músculos entre Bryce e o meio-fio. O roubo do chifre sagrado durante o blackout fora a notícia mais importante do incidente. Saqueadores haviam se aproveitado da escuridão para invadir o templo de Luna e surrupiar a antiga relíquia feérica de seu lugar de direito, o colo da enorme entidade entronizada. O próprio arcanjo Micah oferecera uma robusta recompensa por qualquer informação sobre seu retorno e prometera que o bastardo que tinha roubado a relíquia seria apresentado à justiça, também conhecida como crucificação pública. Bryce sempre fizera questão de não se aproximar da praça do Distrito Comercial Central, onde, em geral, acontecia a punição. Em certos dias, dependendo do vento e do calor, o cheiro de sangue e carne podre chegava a atravessar quarteirões. Bryce caminhava em sincronia com Danica, conforme a enorme loba esquadrinhava a rua, as narinas farejando qualquer ameaça. Como semifeérica, Bryce podia sentir o cheiro das pessoas com mais acuidade que a maioria dos humanos. Quando criança, sempre divertira os pais ao descrever o perfume de todos na pequena cidade montanhosa de Nidaros. Humanos não possuíam tal ferramenta para interpretar o mundo. Mas a habilidade de Bryce não era nada em comparação à da amiga. Enquanto Danica cheirava a rua,
sua cauda balançou outra vez, e não de alegria. Relaxe, pediu Bryce. Vai apresentar sua argumentação aos mestres. Em seguida, eles darão a sentença. As orelhas de Danica pareciam coladas à cabeça. É foda, Bi. Tudo isso. Bryce franziu o senho. Quer mesmo me convencer de que algum dos mestres gostaria de um rebelde como Briggs solto? Eles vão encontrar algum detalhe técnico e jogar aquele babaca de volta na cadeia, disse Bryce e acrescentou, porque Danica ainda não a encarava. É impossível que a 33ª Legião não esteja vigiando cada passo de Briggs. Se ele sair da linha, o governador pode até mandar o Umbra Mortis atrás do sujeito. O assassino particular de Micah, com um raro dom do relâmpago nas veias, podia eliminar quase qualquer ameaça. Danica rosnou, as presas brilhando. Posso lidar com Briggs? Sei que pode. Todo mundo sabe, Danica. Danica verificou a rua adiante, passando os olhos pelo cartaz dos 6 Asteri entronizados. Um trono vazio para honrar a irmã caída, colado em um muro. Então suspirou. Ela sempre carregou nos ombros fardos e expectativas com os quais Bryce jamais teria de se preocupar, e a semifeérica era grata por tal privilégio. Quando Bryce fodia com tudo, em geral, Jéssica a desancava por alguns minutos e pronto. Quando Danica cometia um erro, a merda ganhava as manchetes dos noticiários e a interweb. Sabine se certificava daquilo. Bryce e Sabine haviam se odiado desde o instante que a Alpha esnobara a inapropriada companheira de quarto mestiça da única filha, naquele primeiro dia na Universidade da Cidade da Lua Crescente. E Bryce tinha adorado Danica, desde o instante que sua companheira de quarto, ainda assim, havia lhe estendido a mão e, em seguida, dissera que Sabine só estava irritada porque tivera a esperança de encontrar um vampiro sarado pelo qual suspirar. Era raro Danica deixar a opinião dos outros, em especial a de Sabine, minar seu orgulho e sua alegria. No entanto, em dias como aquele, Bryce ergueu uma das mãos e acariciou o flanco musculoso da loba, em um gesto amplo, reconfortante. Acha que Briggs vai se vingar de você e da Matilha? Perguntou Bryce, sentindo um nó no estômago. A amiga não o pegara sozinha. Seria um acerto de contas com todos. Danica franziu o focinho. Não sei. As palavras ecoaram entre as duas. Em um combate corpo a corpo, Briggs nunca derrotaria Danica. Mas uma de suas bombas poderia mudar tudo. Se Danica tivesse feito a descida para a imortalidade, provavelmente sobreviveria. Mas, como não a fizera, como era a única na matilha dos demônios que ainda não mergulhara, a boca de Bryce secou. Tome cuidado, aconselhou Bryce em voz baixa. Vou tomar, garantiu Danica, os olhos calorosos ainda cheios de sombras. Mas então ela balançou a cabeça como se sacudisse água dos pelos, um movimento puramente canino. Com frequência, Bryce se admirava com aquilo, como Danica conseguia espantar seus medos, ou pelo menos enterrá-los o bastante para seguir em frente. De fato, Danica mudou de assunto. Seu irmão estará na reunião. Meio-irmão. Bryce não se importou em corrigi-la. Meio-irmão e completo idiota feérico. E? Só achei melhor avisar que vou vê-lo. A expressão da loba se suavizou de leve. Ele vai me perguntar sobre você. Diga a Hun que estou ocupada com coisas importantes e que ele pode ir para o inferno. Danica bufou, rindo. Onde exatamente você vai conduzir sua investigação sobre o chifre? No templo, respondeu Bryce com um suspiro.
Sinceramente, tenho estudado o assunto há dias e não descobri nada. Nenhum suspeito, nenhum boato sobre a venda da relíquia no mercado da carne, nenhum motivo pelo qual alguém se interessaria por ela. O chifre de Luna é famoso o bastante para que seu ladrão o mantenha bem escondido. Ela franziu o senho para o céu. Quase me pergunto se o blackout está ligado à relíquia. Se alguém cortou o fornecimento de energia para roubá-la em meio ao caos. Existem cerca de 20 pessoas na cidade com tamanha habilidade, e metade tem os recursos para conseguir a façanha. A cauda de Danica crispou-se. Se foram capazes de fazer algo assim, sugiro manter distância. Enrole Jéziba por um tempo. Faça acreditar que você está procurando pela relíquia. Depois esqueça o assunto. O chifre terá aparecido até lá, ou ela vai pensar em outra missão estúpida. É só que seria bom encontrar o chifre. Para minha carreira, admitiu Bryce. Independentemente do que diabo aquilo significasse, um ano de trabalho na galeria não lhe trouxera nada além de indignação pela obscena quantia de dinheiro que os ricos esbanjavam em velharias. Os olhos de Danica brilharam. Sim, eu sei. Bryce deslizou um pequeno pendente dourado, um nó com 3 círculos entrelaçados, pela delicada corrente ao redor do pescoço. Danica saía em patrulha com garras, espada e armas, mas a armadura diária de Bryce consistia apenas de um amuleto arquesiano que ela ganhara de Jéziba em seu primeiro dia de trabalho. Um traje de proteção em forma de cordão. Danica havia ficado admirada quando Bryce lhe mostrara a eficácia do amuleto contra a influência de vários objetos mágicos. Os amuletos arquesianos eram raros, mas Bryce não se iludia nem acreditava que o presente fora dado com outro interesse em vista que não o da própria chefe. Seria o pesadelo da seguradora se Bryce não possuísse um. Danica indicou o cordão. Não o tire do pescoço, ainda mais se estiver se metendo em merdas como o chifre. Muito embora o imenso poder do chifre tivesse se dissipado havia muito, se a relíquia tivesse sido roubada por alguém poderoso, Bryce precisaria de toda a proteção contra os dois. Sim, aqueceu ela. Danica tinha razão. Bryce jamais havia tirado o cordão desde que o ganhara. Se algum dia Jéziba a jogasse na sarjeta, sabia que teria de achar um jeito de se certificar que manteria o cordão. Danica dissera o mesmo muitas vezes, incapaz de ignorar o instinto protetor de Alpha. Era parte do que Bryce amava na amiga, e o motivo pelo qual seu peito se contraiu naquele instante, com o mesmo amor e gratidão. O telefone de Bryce vibrou na bolsa, e ela o pegou. Danica olhou de esguelha, viu quem era e balançou o rabo, orelhas em pé. Não diga uma palavra sobre Briggs, avisou Bryce atendendo a ligação. Oi, mãe. Oi, docinho. A voz de Amber Quinlan encheu seu ouvido, arrancando um sorriso de Bryce, mesmo com os quase 500 quilômetros que a separavam. Queria confirmar se podemos mesmo visitá-la no próximo fim de semana. Oi, mamãe! Latiu Danica na direção do telefone. Amber riu. Danica a chamava de mamãe desde o primeiro encontro. E Amber, que jamais gerara outro bebê além de Bryce, havia ficado mais que satisfeita em acolher uma segunda filha, tão cabeça dura e encrenqueira quanto a primeira. Danica, é você? Bryce revirou os olhos e estendeu o telefone para a amiga. Entre um passo e outro, em meio a um clarão intenso, Danica se transformou. A enorme loba encolheu até se tornar uma esbelta silhueta humana. Arrancando o telefone de Bryce,
Danica o prendeu entre o ombro e a orelha conforme ajeitava a blusa de seda branca que Bryce lhe emprestara, enfiando a barra para dentro da calça jeans manchada. Tinha conseguido limpar grande parte da gosma do caçador noturno, tanto da calça quanto da jaqueta de couro, mas a camiseta aparentemente havia sido uma causa perdida. Bryce e eu estamos dando uma volta, respondeu Danica. Com as olheiras pontudas, Bryce era capaz de ouvir a mãe com perfeição quando ela perguntou: Onde? Amber Quinlan fazia da superproteção um esporte de competição. A mudança de Bryce para Lunation fora um duelo de vontades. Amber só cedera quando descobriu que Danica seria a colega de quarto da filha no primeiro ano. Então lhe deu um sermão sobre como manter Bryce segura. Por sorte, Randall, o padrasto de Bryce, havia interrompido a mulher depois de 30 minutos. Bryce sabe como se defender, lembrou Randall. Nós nos certificamos disso, e ela vai continuar o treinamento enquanto estiver aqui. Não vai? A semifeérica com certeza o fizera. Poucos dias antes, ela havia visitado o campo de tiro, repassando os movimentos que Randall, seu verdadeiro pai, em sua opinião, tinha lhe ensinado desde a infância. Montar uma arma, mirar, controlar a respiração. Na maior parte do tempo, ela achava que armas eram máquinas assassinas brutais e se sentia grata por serem altamente controladas pela República. Mas como seu arsenal de defesa contava apenas com rapidez e alguns golpes bem ensaiados, havia aprendido que para os humanos, uma arma poderia significar a diferença entre a vida e o massacre. Estávamos indo até uma das barracas da praça da Cidade Velha, atrás de kebabs de cordeiro. Inventou Danica. E antes que Amber pudesse continuar com o interrogatório, acrescentou: Bia deve ter se esquecido de comentar que vamos até Calahus no próximo fim de semana. Ethan tem uma partida de softball. Vamos dar uma força a ele. Era uma meia-verdade. O jogo estava previsto, mas elas não haviam combinado uma viagem para ver o irmão mais novo de Connor, estrela do time da faculdade. Naquela tarde, a Matilha dos Demônios planejava, de fato, ir ao estádio da Universidade da Cidade da Lua Crescente para torcer por Ethan, mas Bryce e Danica não se dignavam a acompanhar um jogo fora de casa desde o segundo ano, quando Danica tivera um caso com um dos defensores. É uma pena, lamentou Amber. Bryce praticamente podia ver o rosto da mãe se fechando pelo seu tom de voz. Estávamos ansiosos para vê-las. Solas flamejante. Aquela mulher era mestre em chantagem emocional. Bryce se encolheu e pegou o telefone de volta. Nós também, mas vamos remarcar para o mês que vem. Mas ainda demora tanto. Merda! Um freguês está descendo a rua, mentiu Bryce. Preciso desligar. Bryce, Adelaide, Quinlan. Tchau, mãe. Tchau, mãe! Ecoou Danica assim que Bryce desligou. A semifeérica suspirou na direção do céu, ignorando o planar e bater de asas dos anjos, as sombras dançando nas ruas banhadas pelo sol. Mensagem chegando em 3, 2... O telefone vibrou. Se eu não a conhecesse bem, diria que está nos evitando, Bryce. Seu pai vai ficar muito magoado, tinha escrito Amber. Danica soltou um assovio. Ela é boa. Bryce grunhiu. Não vou deixá-los vir à cidade com Briggs à solta. O sorriso de Danica se apagou. Eu sei. Vamos continuar evitando os dois até que as coisas se resolvam. Graças a Katona por Danica, a amiga sempre tinha um plano para tudo.
Bryce guardou o telefone na bolsa, sem responder à mensagem da mãe. Quando chegaram ao portão no coração da praça da Cidade Velha, seu arco de quartzo tão cristalino quanto um lago congelado, o sol mal batia na trave superior, refletindo e projetando pequenos arco-íris nas paredes de um dos prédios ao redor. No solstício de verão, quando o sol se alinhava perfeitamente ao portão, toda a praça se enchia de arco-íris, tantos que era como se quem passasse por ali caminhasse dentro de um diamante. Turistas perambulavam pelo local. Uma fila de visitantes serpenteava pela praça, todos esperando a chance de tirar uma foto ao lado do monumento de 6 metros de altura. O portão da praça da Cidade Velha, um dos 7 da cidade, com frequência era chamado de Portão do Coração, graças à sua localização no centro de Lunation, equidistante dos outros 6, todos talhados em blocos de quartzo extraídos das montanhas Laconian, ao norte, cada qual servindo de passagem para uma das estradas que saía da cidade murada. Deviam fazer uma pista exclusiva para moradores, resmungou Bryce, enquanto as duas desviavam de turistas e vendedores ambulantes. E multar os turistas lerdos, retrucou Danica, mas lançou um sorriso lupino para um jovem casal de humanos boquiabertos, que a reconheceu e começou a tirar fotos. Me pergunto o que eles achariam se soubessem que está besuntada de molho especial de caçador noturno, murmurou Bryce. Danica lhe deu uma cotovelada. Babaca! A loba acenou amigavelmente para os turistas e seguiu o caminho. Do outro lado do Portão do Coração, em meio a um pequeno exército de barracas de comida e souvenirs, uma segunda fila de pessoas aguardava para tocar o bloco dourado na faceta sul. Bem, vamos precisar passar por eles para atravessar, disse Bryce, franzindo o senho para os turistas ociosos naquele calor de matar. Mas Danica parou de forma abrupta, o rosto anguloso voltado para o portão e a placa. Vamos fazer um desejo. Não vou ficar na fila. Em geral, elas apenas gritavam seus desejos para o éter, tarde da noite, quando cambaleavam bêbadas do Corvo Branco para casa e a praça estava vazia. Bryce verificou a hora em seu telefone. Não precisa ir até o Comitium? A fortaleza do governador, com suas 5 torres, ficava a pelo menos 15 minutos de caminhada. Tenho tempo, respondeu Danica. Em seguida, pegou a mão de Bryce e a puxou pela multidão, na direção da verdadeira atração turística do portão. Em uma saliência a mais ou menos 1,20 m do chão, via-se o dial, um bloco de ouro maciço incrustado com 7 diferentes pedras preciosas, uma para cada quadrante da cidade, a insígnia do distrito correspondente gravada abaixo. Esmeralda e uma rosa, representando as 5 rosas. Opala e um par de asas, para o Distrito Comercial Central. Rubi e um coração, em homenagem à Praça da Cidade Velha. Safira e um carvalho, símbolo do Bosque da Lua. Ametista e um punho humano, para os prados de Asphodel. Olho de tigre e uma serpente, brasão do mercado da carne. E ônix, tão preto que sorvia a luz, e uma caveira com 2 ossos cruzados, indicando o quarteirão dos ossos. Embaixo do arco de joias e emblemas, um pequeno disco dourado se erguia de leve, um metal gasto pelas inúmeras mãos e patas e barbatanas e qualquer outra espécie de membro. Uma placa ao lado dizia: toque por sua conta e risco. Não use entre o crepúsculo e a aurora. Violadores serão multados. As pessoas na fila, à espera de chegar ao disco, pareciam não se preocupar com os riscos.
Uma dupla risonha de adolescentes metamorfos, algum tipo de felino pelo cheiro, empurrava, acotovelava e provocava um ao outro, desafiando-se a tocar o disco. Patético, censurou Danica, deixando para trás a fila e as cordas, até alcançar uma entediada guarda da cidade, uma jovem feérica. Ela pegou o distintivo de dentro da jaqueta de couro e o mostrou à sentinela, que ficou tensa ao se dar conta de quem havia furado a fila. A feérica nem mesmo olhou para a insígnia, exibindo um arco em meia-lua com uma flecha encaixada antes de recuar. Assunto oficial do Ox, declarou Danica, com uma irritante expressão impassível. Só levará 1 minuto. Bryce prendeu o riso, ciente dos olhares fixos em suas costas. Se não vão tocar, então sumam, rosnou Danica para os adolescentes. Eles se viraram para ela e ficaram brancos como a morte. Danica sorriu, mostrando quase todos os dentes. Não era uma visão agradável. Puta merda! Sussurrou um dos adolescentes. Bryce também disfarçou o sorriso. Nunca falhava, a admiração. Principalmente porque sabia que Danica a tinha conquistado. Todo maldito dia, Danica conquistava a admiração espelhada na expressão de estranhos quando percebiam o cabelo sedoso e a tatuagem no pescoço. E o medo que fazia com que a escória da cidade pensasse 2 vezes antes de se meter com ela e a matilha dos demônios. Com exceção de Philip Briggs. Bryce fez uma prece para as profundezas azuis de Ogena, para que a deusa do mar sussurrasse sua sabedoria no ouvido de Briggs, e assim ele se mantivesse longe de Danica se fosse, de fato, libertado. Os garotos se afastaram, e levou apenas alguns milésimos de segundo para que notassem Bryce. A admiração na expressão dele se transformou em flagrante interesse. Bryce bufou. Vão sonhando. Meu professor de história disse que os portões originalmente eram dispositivos de comunicação. Gaguejou um deles, desviando a atenção de Bryce para Danica. Aposto que você conquista muitas garotas com esses incríveis factoides, respondeu Danica, sem encará-los, indiferente e fria. Recado dado. Eles se esgueiraram de volta à fila. Bryce sorriu e se aproximou da amiga, estudando o dial. Mas o adolescente tinha razão. Os 7 portões da cidade, cada um erguido junto a uma das linhas lei que cortavam Lunatium, haviam sido concebidos séculos antes, como um modo rápido para os guardas dos distritos conversarem entre si. Quando alguém apertava o disco dourado no centro do dial e falava, as palavras do mensageiro viajavam até os outros portões, e a pedra preciosa correspondente ao setor original da voz se acendia. Claro, aquilo exigia uma certa dose de magia, que era literalmente sugada, como faz um vampiro, das veias da pessoa que tocava o dial. Um zap formigante de poder consumido para sempre. Bryce ergueu os olhos para a placa de bronze acima de sua cabeça. Os portões de quartzo eram memoriais, embora ela não soubesse de que guerra ou conflito, mas cada um exibia o mesmo letreiro. O poder será de quem der a vida pela cidade. Como era uma declaração que poderia ser interpretada como um questionamento à autoridade dos Asteri, Bryce sempre se espantou por permitirem que os portões permanecessem de pé. Mas, depois de se tornarem obsoletos com o advento do telefone, os portais haviam ganhado novo fôlego quando crianças e turistas começaram a usá-los, combinando com amigos em outros portões da cidade para sussurrar obscenidades ou se maravilhar com a absoluta novidade de um meio de comunicação tão antiquado.
Não era nenhuma surpresa que nos fins de semana, babacas bêbados, uma categoria na qual Bryce e Danica se enquadravam fielmente, causassem tantos problemas com sua gritaria através do dispositivo que a cidade instituiu um horário de funcionamento. E então, a tola superstição floresceu, alegando que os portões podiam transformar desejos em realidade e que fornecer uma gota de seu poder era fazer uma oferenda aos 5 deuses. Era idiotice, Bryce sabia. Mas se aquilo ajudava Danica a superar o medo da libertação de Briggs, bem, então valia a pena. O que vai pedir? Perguntou Bryce, quando Danica encarou o disco, as pedras escuras acima. A esmeralda de 5 rosas se acendeu, a voz de uma jovem atravessando para gritar. Peitos! As pessoas em volta gargalharam, o som como água borbulhando sobre pedra, e Bryce riu entre dentes. Mas a expressão no rosto de Danica se tornara solene. Tenho muitos desejos a fazer, respondeu ela. Antes que Bryce pudesse replicar, Danica deu de ombros. Mas acho que vou pedir que Ethan vença a partida de solebol hoje à noite. Com isso, ela pressionou a palma contra o disco. Bryce observou enquanto a amiga estremecia e soltava uma risada abafada, dando um passo para trás. Os olhos cor de caramelo brilhavam. Sua vez. Sabe que mal tenho alguma mágica digna de roubo, mas tudo bem, argumentou Bryce, sem querer dar o braço a torcer, nem mesmo para uma loba alfa. Desde o momento em que Bryce entrou no quarto de Danica no dormitório dos calouros, elas faziam tudo juntas, apenas as duas, como sempre seria. Até planejaram fazer a descida em dupla, congeladas na imortalidade ao mesmo tempo, com os integrantes da Matilha dos Demônios ancorando as duas. Tecnicamente, não era imortalidade. Os Vanir envelheciam e morriam, tanto de causas naturais como de outras tantas, mas o envelhecimento era tão retardado depois da descida que, dependendo da espécie, poderia levar séculos para a primeira ruga aparecer. Os feéricos chegavam a 1000 anos, os metamorfos e bruxas a 5 séculos. Os anjos ficavam entre os dois. Humanos puros não faziam a descida, já que não possuíam magia. E comparados aos humanos e sua baixa expectativa de vida e lento processo de cura, os Vanir eram, em essência, imortais. Algumas espécies nem mesmo atingiam a maturidade antes dos 80 anos. E a maioria era muito, muito difícil de matar. Raras vezes Bryce havia especulado sobre seu lugar no espectro. Se o legado feérico lhe garantiria 100 ou 1000 anos. Não importava, desde que Danica estivesse sempre presente. A começar pela descida. Juntas, dariam um mergulho mortal para o interior de seu poder amadurecido. Encontrariam o que as aguardava no fundo de suas almas. E, em seguida, voltariam depressa à vida, antes que a falta de oxigênio lhes causasse morte cerebral. Ou apenas morte. Contudo, enquanto Bryce mal herdaria poder suficiente para fazer alguns truques, Danica reivindicaria um oceano de poder que superaria o de Sabine e que provavelmente a colocaria no mesmo nível da realeza feérica. Talvez até mesmo suplantasse o rei outonal em pessoa. Era, sem precedentes, um metamorfo ter tamanho poder. No entanto, todos os testes padrão na infância haviam confirmado. Uma vez que Danica descesse, ela se tornaria consideravelmente poderosa entre os lobos, algo que não se testemunhava desde os dias antigos, além-mar. Danica não apenas se tornaria prima dos lobos da cidade da lua crescente. Não,
Ela tinha potencial para se tornar alfa de todos os lobos do maldito planeta. A amiga nunca pareceu dar a mínima para aquilo. Não planejava o futuro baseado no fato. 27 era a idade ideal para a descida. Haviam decidido juntas, depois de anos julgando, sem piedade, vários imortais que contavam a vida em séculos ou milênios. Antes de quaisquer linhas de expressão ou rugas ou cabelos brancos. A quem lhes perguntava, apenas respondiam: qual a vantagem de ser imortais fodonas se o peito está caído? Babacas fúteis! Sibilara Fury, quando elas haviam explicado a decisão pela primeira vez. Fury, que tinha completado a descida aos 21 anos, não havia escolhido a idade por si mesma. Apenas acontecera, ou a forçaram. Não sabiam ao certo. A presença de Fury na Universidade da Cidade da Lua Crescente tinha sido somente fachada. Grande parte de seu tempo era passado em Pangera, onde executava tarefas verdadeiramente repugnantes por quantia indecentes de dinheiro. Ela fazia questão de não dar detalhes. Assassina, afirmava Danica. Mesmo Juniper, a doce fauna, que ocupava o quarto vértice do quadrado de sua amizade, admitia a probabilidade de Fury ser uma mercenária. Se Fury era ou não ocasionalmente contratada pelos Asteri e seu bichinho de estimação, o Senado Imperial era uma pauta ainda em discussão. Mas nenhuma delas se importava. Não quando Fury sempre as apoiou quando precisaram. E mesmo quando não era o caso. A mão de Bryce pairou sobre o disco dourado. O olhar de Danica parecia um peso frio sobre sua pele. Vamos, Bee. Não seja medrosa. Bryce suspirou e colocou a mão no dial. Desejo que Danica consiga uma manicure. Suas unhas estão uma merda. Um relâmpago a percorreu, um leve vácuo ao redor do umbigo. Então Danica riu e a empurrou. Sua maldita babaca! Bryce passou um dos braços sobre os ombros de Danica. Você mereceu. Danica agradeceu a prestativa guarda, que parecia radiante com a atenção, e ignorou os turistas, ainda tirando fotos. As duas não conversaram até chegar ao lado norte da praça, de onde Danica se encaminharia na direção dos céus cheios de anjos e torres do DCC, para o amplo complexo do Comitium em seu centro, e Bryce seguiria para o Templo de Luna, a 3 quarteirões dali. Danica indicou as ruas atrás de Bryce, com o queixo. Vejo você em casa, certo? Tome cuidado. Bryce suspirou, tentando afastar a inquietação. Sei como me cuidar, Bee, disse Danica, mas com amor nos olhos. Uma gratidão que apertou o peito de Bryce, simplesmente pelo fato de alguém se importar se estava viva ou morta. Sabine era um monte de merda. Nunca havia insinuado ou dado qualquer pista sobre a identidade do pai de Danica. Então a amiga tinha crescido sem absolutamente ninguém, a não ser o avô, que era reservado e velho demais para poupar Danica da crueldade da mãe. Bryce inclinou a cabeça na direção do Distrito Comercial Central. Boa sorte. Não emputeça muita gente. Você sabe que eu farei, argumentou Danica com um sorriso que não alcançou os olhos. 3. A matilha dos demônios já estava no apartamento quando Bryce chegou do trabalho. Havia sido impossível ignorar a estrondosa gargalhada que a saudara antes mesmo que ela alcançasse o segundo patamar da escada, assim como os animados ganidos caninos. Ambos tinham persistido enquanto ela subia até o último andar do prédio,
resmungando sobre seus malfadados planos de uma noite tranquila no sofá. Recitando uma série de xingamentos que deixaria a mãe orgulhosa, Bryce destrancou a porta de ferro pintada de azul do apartamento, preparada para as investidas de autoritarismo, arrogância e intromissão lupina em todos os aspectos de sua vida. E isso apenas da parte de Danica. A matilha de Danica fazia de cada uma daquelas coisas uma forma de arte. Em grande parte porque alegavam que Bryce era parte do bando, mesmo que ela não tivesse o emblema do grupo tatuado na lateral do pescoço. Às vezes ela sentia pena do futuro parceiro de Danica, quem quer que fosse. O pobre sujeito nem saberia o que o aguardava quando se unisse a Danica. A não ser que também fosse algum tipo de lobo, embora Danica tivesse manifestado tanto interesse em dormir com um quanto Bryce. Ou seja, absolutamente zero. Empurrando a porta com um ombro, as laterais empenadas agarravam com frequência, principalmente graças às brincadeiras dos capetinhas que naquele momento estavam jogados nos diversos sofás e poltronas surrados. Bryce suspirou ao encarar 6 pares de olhos e 6 sorrisos. Como foi o jogo? Perguntou a ninguém em particular, largando as chaves na tosca tigela de cerâmica que Danica havia feito de qualquer maneira durante uma eletiva de artesanato na universidade. Danica não dera notícias referentes à reunião sobre Briggs. Só um genérico falo com você em casa. Não podia ter sido tão ruim, já que Danica conseguira ir à partida de solebol. Ela até mesmo lhe enviara uma foto com todo o bando na frente do campo. Ethan, uma pequena silhueta de capacete ao fundo. Uma mensagem da estrela do time havia pipocado mais tarde. Da próxima vez, é melhor que esteja com eles, Quinlan. O filhotinho sentiu minha falta? Digitara Bryce. Sabe que sim, respondera Ethan. Ganhamos, grunhiu Connor do sofá, relaxado no canto favorito de Bryce. A camiseta cinza do time de solebol da Universidade da Cidade da Lua Crescente amarfanhada, revelando os músculos definidos e a pele reluzente. Ethan marcou o gol da vitória, disse Bronson, ainda vestindo a camisa azul e prateada do time, o nome Hallstrom escrito nas costas. O irmão caçula de Connor, Ethan, era integrante de honra da Matilha dos Demônios. Por acaso, Ethan também era a pessoa predileta de Bryce, depois de Danica. A troca de mensagens dos dois era uma corrente ininterrupta de sarcasmo e provocações, fotos de lamentos bem-humorados sobre a tirania de Connor. De novo? Perguntou Bryce, chutando dos pés os sapatos branco-perolados de salto 10. Ethan não pode dividir a glória com os outros rapazes? Normalmente, Ethan estaria sentado ao lado do irmão no sofá, forçando Bryce a se espremer entre eles enquanto assistiam a qualquer programa na TV. Mas, nas noites de jogo, em geral preferia comemorar com os companheiros de time. Um meio sorriso curvou o canto da boca de Connor quando Bryce sustentou seu olhar por mais tempo do que as pessoas julgariam prudente. Seus 5 companheiros, 2 ainda na forma de lobo, com as caudas peludas balançando, sabiamente continuaram de boca e focinho fechados. Era de conhecimento geral que Connor teria sido o alfa da Matilha dos Demônios se não fosse por Danica. Mas Connor não se ressentia do fato. Suas ambições não envolviam a liderança, ao contrário das de Sabine. Bryce afastou a sacola reserva da aula de dança na prateleira do armário a fim de abrir espaço para sua bolsa. Estão assistindo ao quê? Perguntou ela aos lobos. O que quer que fosse, ela já tinha decidido se aninhar com um livro no quarto, de porta fechada. Nathalie
folheando revistas de fofoca no sofá, nem levantou a cabeça ao responder. Uma nova série criminal sobre um bando de leões que derrubou uma corporação feérica do mal. Parece digna de um prêmio, ironizou Bryce. Bronson grunhiu sua desaprovação. Os gostos do enorme macho tendiam mais para filmes de arte e documentários. Não era de admirar que nunca o deixassem escolher o entretenimento na noite do bando. Connor passou um dedo calejado pelo braço arredondado do sofá. Você chegou tarde. Tenho um emprego, justificou Bryce. Talvez queira arrumar um e parar de ser uma pulga em meu sofá. Aquilo não era exatamente justo. Como o segundo em comando, Connor agia como o capanga de Danica. Para manter a cidade segura, ele costumava matar, torturar, aleijar e repetir tudo outra vez, antes mesmo de o sol raiar. Ele jamais reclamara. Nenhum deles o fizera. De que serve choramingar? Tinha respondido Danica quando Bryce perguntou como a amiga suportava a brutalidade. Se não há escolha, exceto se filiar ao Auxilia. Os metamorfos predadores eram destinados a certos bandos Ox antes mesmo de nascer. Bryce tentou não encarar o lobo com chifres tatuado na lateral do pescoço de Connor, prova daquela existência fadada ao serviço. De sua eterna lealdade a Danica, à matilha dos demônios e ao Auxilia. Connor apenas estudou Bryce, com aquele meio sorriso, o que a fez ranger os dentes. Danica está na cozinha, comendo metade da pizza antes que possamos dar uma mordida. Não estou! Veio a resposta abafada. O sorriso de Connor se alargou. Bryce perdeu ligeiramente o fôlego com aquele sorriso, o brilho ferino em seus olhos. O restante da matilha permaneceu devidamente focado na televisão, fingindo prestar atenção ao noticiário noturno. Algo que eu deva saber? Perguntou ela, engolindo em seco. Tradução. A reunião sobre Briggs foi um desastre? Connor entendeu o que ela quis dizer. Sempre entendia. Ele acenou com a cabeça na direção da cozinha. Você verá. Tradução. Nada bem. Bryce estremeceu, conseguindo desgrudar os olhos de Connor e caminhar silenciosamente até a cozinha estreita. Sentiu o olhar do lobo sobre ela a cada passo. E talvez tenha requebrado os quadris. Só um pouco. Danica estava mesmo enfiando uma fatia de pizza garganta abaixo, os olhos arregalados em uma súplica para que Bryce ficasse calada. Bryce captou o apelo mudo e apenas assentiu. Uma garrafa de cerveja pela metade transpirava no balcão de plástico branco em que Danica se apoiava. A blusa de seda emprestada de Bryce estava molhada de suor ao redor da gola. A trança jogada sobre o ombro delicado, as mechas coloridas excepcionalmente apagadas. Até mesmo a pele pálida, em geral rosada e saudável, parecia macilenta. Certo, a iluminação tosca da cozinha, 2 minguados orbes embutidos de Primalux, não favorecia ninguém, mas cerveja, comida, a matilha mantendo distância e aquele desânimo vazio nos olhos da amiga. Sim, alguma merda havia acontecido naquela reunião. Bryce abriu a geladeira e pegou uma cerveja. O bando tinha suas preferências individuais e a tendência a aparecer quando sentia vontade. Então, o refrigerador estava abarrotado de garrafas, latas e o que ela poderia jurar ser uma jarra de hidromel. Coisa de Bronson, provavelmente. Bryce escolheu uma das favoritas de Natalie. Uma cerveja leitosa, densa
carregada no lúpulo, e girou a tampa. Briggs? Oficialmente liberado. Micah, o rei outonal, e o oráculo destrincharam cada lei e estatuto, e ainda assim não conseguiram achar uma brecha. Ron até obrigou Declan a tentar uma das suas sofisticadas buscas tecnológicas, mas ele não encontrou nada. Sabine ordenou que a matilha da lua ceifadeira vigiasse Briggs hoje à noite, em companhia de alguns membros da 33ª. As alcateias tinham uma noite de folga compulsória uma vez por semana, e aquela era a vez da matilha dos demônios, sem negociação. De outro modo, Bryce sabia que Danica estaria lá fora, observando cada passo de Briggs. Então estão todos de acordo, argumentou Bryce. Pelo menos algo de bom. Sim, até que Briggs exploda alguma coisa ou alguém. Danica balançou a cabeça enojada. Maldita babaquice. Bryce estudou a amiga com cautela. Atenção ao redor da boca, o pescoço suado. O que há de errado? Não há nada de errado. As palavras foram ditas rápido demais para soarem verossímeis. Algo a está corroendo. Essa merda com Briggs é séria, mas você sempre dá a volta por cima. Bryce estreitou os olhos. O que não está me contando? Os olhos de Danica brilharam. Nada. A loba tomou um gole da cerveja. Havia somente uma outra resposta. Então suponho que Sabine estivesse confiante essa tarde. Danica apenas atacou a pizza. Bryce engoliu 2 goles de cerveja, observando Danica estudar, impassível, os armários azul petróleo sobre o balcão, a tinta descascando nos cantos. A amiga mastigava devagar. Sabine me encurralou depois da reunião, no corredor, do lado de fora do escritório de Micah. Confessou ela, em meio a uma mordida na massa com queijo. De modo que todos pudessem ouvir quando me disse que 2 mestrandos da Universidade da Cidade da Lua Crescente foram mortos nas imediações do Templo de Luna, semana passada durante o blackout. Meu turno. Meu setor. Minha culpa. Bryce estremeceu. Levou 1 semana para descobrirem? Parece que sim. Quem os matou? Os alunos da Universidade da Cidade da Lua Crescente sempre invadiam a praça da Cidade Velha. Sempre causavam problemas. Mesmo quando ainda estavam na graduação, frequentemente Bryce e Danica lamentavam que não houvesse uma cerca elétrica confinando os estudantes da universidade a seu quadrante da cidade, apenas para impedi-los de vomitar e mijar a praça inteira, de sexta-feira à noite até domingo pela manhã. Danica tomou mais um gole da cerveja. Nenhuma pista do culpado. Com um tremor, seus olhos cor de caramelo escureceram. Mesmo com um cheiro definindo-os como humanos, levou 20 minutos para identificar quem eram. Foram destrinchados e parcialmente comidos. Bryce tentou não visualizar a cena. Por que motivo? Danica engoliu em seco. Nenhuma ideia. Mas Sabine me comunicou, em detalhes e na frente de todos, o que pensava sobre a chacina pública ter acontecido durante a minha vigília. O que o primo disse sobre o assunto? Nada, respondeu Danica. O velho caiu no sono durante a reunião e Sabine não se incomodou em acordá-lo antes de me encurralar. Faltava pouco, todos diziam. Apenas uma questão de 1 ou 2 anos até que o atual primo dos lobos, com quase 400 anos, embarcasse no veleiro.
atravessando o Istros até o quarteirão dos ossos para seu descanso final. Não havia como o barco preto tombar durante o rito fúnebre. Era impossível que sua alma fosse considerada indigna e oferecida ao rio. O lobo seria recebido nos domínios do sub-rei, com passagem livre às margens ocultas pela névoa, e então o reinado de Sabine teria início. Que os deuses tivessem piedade de todos. Não é sua culpa, você sabe, disse Bryce, abrindo a tampa de papelão das duas embalagens de pizza mais próximas, uma de calabresa, pepperoni e almôndegas, a outra de carnes defumadas e queijos fedorentos. Sem dúvida, escolha de Bronson. Eu sei, resmungou Danica, tomando o resto da cerveja, jogando a garrafa na pia e procurando outra no refrigerador. Cada músculo em seu corpo parecia contraído, prestes a reagir. Ela bateu a porta da geladeira e se apoiou ali. Danica não encarou Bryce enquanto sussurrava. Eu estava a 3 quarteirões de distância naquela noite. 3! E não vi, nem ouvi nada. Nem senti o cheiro dos estudantes sendo esquartejados. Bryce tomou consciência do silêncio no outro cômodo. A audição aguçada, tanto na forma humana quanto lupina, significava bisbilhotice garantida, infinita. Elas podiam terminar aquela conversa mais tarde. Bryce abriu o restante das embalagens de pizza, estudando a paisagem gastronômica. Não devia mostrar um pouco de compaixão e deixar que a matilha coma uma fatia antes que você acabe com tudo? Tivera o prazer de testemunhar Danica engolir 3 grandes pedaços de uma só vez. Naquele humor, a loba logo quebraria o próprio recorde e chegaria a 4. Por favor, deixe a gente comer! Implorou Bronson da sala em um tom de voz ruidoso, grave. Danica tomou um gole da cerveja. Podem vir, seus vira-latas. Os lobos se apressaram. Na confusão, Bryce quase foi esmagada contra a parede dos fundos da cozinha, as costas amassando o calendário pendurado ali. Droga, ela amava aquela folhinha. Os solteiros mais cobiçados da cidade da lua crescente. Edição Vestimenta Opcional. Aquele mês exibia o Dimonac mais gato que ela já vira, a perna sobre um banquinho, único empecilho para uma visão total. Ela alisou as novas rugas nos músculos e pele bronzeada, os chifres sinuosos, então se virou para os lobos com uma carranca. A um passo de Bryce, Danica estava em meio ao bando, como uma pedra no rio. A loba sorriu para a amiga. Alguma novidade na caça ao chifre? Não. Jéssica deve estar exultante. Bryce fez uma careta. Felicíssima. Bryce havia visto Jéssica talvez por 2 minutos à tarde, antes que a feiticeira ameaçasse transformá-la em um burro e então sumisse em um sedã com chofer. Só os deuses sabiam para onde. Talvez tivesse saído em alguma missão para o sub-rei e a casa sombria que ele comandava. Danica sorriu. Você não tem um encontro com... Como é mesmo o nome dele? A pergunta reverberou por Bryce. Merda! Merda! Sim! Ela estremeceu ao olhar para o relógio da cozinha. Em 1 hora! Connor, que pegava uma embalagem inteira de pizza para si, ficou tenso. Ele tinha expressado sua opinião sobre o namorado riquinho de Bryce desde o primeiro encontro dos dois, 2 meses antes. Assim como Bryce,
deixara bem claro que não dava a mínima para os pitacos de Connor em sua vida amorosa. Bryce examinou as costas musculosas de Connor enquanto ele saía da cozinha, mexendo os ombros largos. Danica franziu o senho. Jamais perdia nada. Preciso me vestir, avisou ela, fazendo uma careta. E o nome dele é Reed, você sabe. Um sorriso lupino. Reed é um nome estúpido, opinou Danica. Em primeiro lugar, eu acho que é um nome sexy. E em segundo, Reed é sexy. Que os deuses ajudassem. Reed Redna era muitíssimo gostoso, embora o sexo fosse, mediano. Ela gozava, mas precisava se esforçar um bocado. E não do jeito como às vezes curtia se esforçar, mas numa linha devagar, coloque aqui, podemos mudar de posição? Mas ela havia dormido com ele apenas 2 vezes e dissera a si mesma que podia levar tempo até encontrar o ritmo certo com um parceiro. Mesmo se... Danica acabou por completar. Se ele pegar novamente o telefone para verificar as mensagens, antes mesmo de tirar o pau completamente, por favor, se dê o respeito e o acerte no saco. Depois, volte para casa. Porra, Danica! Sibilou Bryce. Não pode falar mais alto? Os lobos tinham ficado em silêncio. Até mesmo o mastigar havia parado. Em seguida, recomeçou, alguns decibéis acima do normal. Pelo menos ele tem um bom emprego, retrucou Bryce para Danica. Danica cruzou os braços esguios, braços que escondiam uma força e uma ferocidade tremendas, e lhe lançou um olhar que dizia: sim, um emprego que o papai de Reed deu a ele. E pelo menos ele não é um alfa babaca psicótico que vai exigir uma maratona de 3 dias de sexo e depois me chamar de parceira, me prender em sua casa e nunca mais me deixar sair. Bryce completou. Motivo pelo qual Reed, que era humano e fazia um sexo meia-boca, era perfeito. Uma maratona de 3 dias de sexo faria bem a você, brincou Danica. Você é a culpada, sabe disso. Danica acenou com a mão. Sim, sim. Meu primeiro e último erro. Juntar vocês dois. Danica conhecia Reed por causa do trabalho de meio expediente como segurança na empresa do pai do rapaz, um imenso conglomerado de magitecnologia no Distrito Comercial Central. Danica alegava que o trabalho era chato demais para suscitar uma explicação, mas pagava bem o suficiente para fazê-la aceitar. Mais que isso, aquele era um trabalho que ela escolhera, não a vida na qual fora jogada. Então, entre as rondas e as obrigações junto ao Ox, a loba podia ser encontrada com frequência no arranha-céu do Distrito Comercial Central, fingindo levar uma vida normal. Não havia precedente de qualquer integrante das tropas auxiliares com um segundo emprego, em especial um alfa, mas Danica conseguira aquela façanha. O fato de que, atualmente, todos queriam um pedaço das indústrias Redna também ajudava. Até mesmo Micah Domitus investia pesado nos experimentos revolucionários, o que não era nenhuma novidade, já que o governador investia em tudo, de tecnologia a vinhedos e escolas. Mas, como Micah fazia parte da perpétua lista proibida de Sabine, irritar a mãe ao trabalhar para uma empresa humana que ele apoiava era ainda mais gratificante para Danica que a sensação de liberdade e o salário generoso. Em uma tarde, meses antes, Danica e Reed participaram da mesma apresentação,
Na mesma época, Bryce estava solteira e reclamava constantemente a respeito disso. Danica dera a Reed o telefone da amiga em um heróico e último esforço para preservar a própria sanidade. Bryce alisou o vestido com uma das mãos. Preciso me trocar. Guarde uma fatia para mim. Vocês não vão sair para jantar? Bryce se encolheu. Sim, em um daqueles lugares frescos, onde dão a você mousse de salmão em um biscoito e chamam isso de refeição. Danica estremeceu. Melhor forrar o estômago antes. Uma fatia, disse Bryce apontando para Danica. Lembre-se de minha fatia. Ela deu uma olhada no conteúdo da caixa restante e saiu. Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela. O Grupo Gilmore é apenas R$ 14 por mês e você tem acesso a todos os audiolivros do canal.